Então, pessoal, boa noite. Nós vamos dar início à última edição, né, do ano de 2020, do projeto Biblioteca de Ideias. E hoje eu farei a apresentação do livro da professora Claude Ambert, Ver em Movimento, uma nova inteligibilidade do olhar. E eu gostaria de começar com uma carta, né, que Claude me escreveu agora, essa semana, quando eu contei a ela, né, que iríamos fazer essa apresentação. Então, ela me escreveu, eu vou ler só um trechinho, que eu achei que seria pertinente e adequado começar com esta carta. Cara Petrúcia, nesse momento de inquietude, eu sou ainda mais reconhecedora do seu trabalho e de você ter tirado um tempo seu para apresentar esse livro, que é tanto seu quanto meu. Eu sou eternamente grata a você por ter me encorajado nesta pesquisa sobre as artes e o corpo. Eu penso ter progredido por meio do nosso diálogo. Esse livro é a prova da maturidade da nossa relação universitária, mas também dos nossos contatos e afeição pessoal. Porte-toi bien, fique bem, meus melhores votos para você e sua mãe, de quem eu guardo uma calorosa recordação. Minha amizade a você, tua. Eu quis começar, né, apresentando a partir dessa carta e disso que Claude falou, que eu acho que resume bem, né, assim, o que foi o projeto desse livro. Né? Esse livro que nós planejamos juntas e que é fruto mesmo dessa relação, tanto universitária como pessoal, né, desde 2009, na verdade, né, e que já dura alguns anos. Né? Então, a professora Claude Ambert, francesa, professora emérita da École Normale Supérieure de Paris, foi diretora do Departamento de Filosofia, né, um dos mais importantes lugares da filosofia contemporânea, onde estudaram Sartre, Simone de Beauvoir, Lévi-Strauss, Pontalis, Merleau-Ponty, Foucault e outros importantes pensadores do século XX. Um lugar, como eu gosto de dizer, fenomenológico. E esse livro, né, nasceu de um encontro, como eu escrevi aqui na apresentação. Eu vou ler apenas alguns trechos, né, da apresentação. Eu creio que muitos de vocês tenham adquirido o livro, né, que foi publicado pela Libear, nosso parceiro, e desde já meu agradecimento também a Fransmar, né, que desde de pronto abraçou comigo e com Claude esse projeto. Né? Esse livro nasceu de um encontro. Em um fim de tarde, em novembro de 2009, chego ao número 45, Rue Daume, Paris, École Normale Supérieure. Lévi-Strauss havia feito há pouco, 1 ou 2 dias, uma de suas passagens, a derradeira. Dirijo-me ao edifício Pasteur, onde funciona, ainda hoje, o famoso Departamento de Filosofia, lugar mítico em que estudaram, na mesma turma de filosofia, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Simone de Beauvoir. Além, posteriormente, anos depois, de pensadores importantes, né, como... E ainda estou aqui deixando algumas pessoas entrarem, por isso essas pausas, né? Que eu não gosto, aliás, de fazê-las. Bom, cheguei tomada de muita emoção por estar ali, em Paris, naquele lugar, pela partida de Lévi-Strauss, por ter
chegado ali naquele fim de tarde, um pouco atrasada, porque ainda não conhecia bem, né, as ruas do Quartier Latin, vinda da Biblioteca Nacional de França, onde consultei pela primeira vez, e essa consulta repetir-se em muitas outras ocasiões, os manuscritos do Merleau-Ponty. Tem uma passagem engraçada, porque os manuscritos são livros grandes, né? E quando eu passei o dia inteiro trabalhando, isso é um processo para você chegar a consultar os manuscritos, é uma sala especial que você entra só com o seu corpo. Você não leva nada, nem lápis, nem papel, nada, né? Nem bolsa, deixa tudo fora. E quando eu fui sair, já um pouco atrasada, porque tinha marcado com Claude, um dos manuscritos que eu tinha rendu, né, devolvido ao responsável por volta da hora do almoço, se perdeu. A primeira vez você ali, e cadê? Não sai, cadê o manuscrito? Ninguém acha o manuscrito. E eu comecei a ficar nervosa, né, porque tinha o compromisso. Enfim, para encurtar a história, a pessoa que eu entreguei o manuscrito, né, na hora do almoço, já tinha enviado, porque eles têm um sistema de envio, para a biblioteca Richelieu, para outro site da biblioteca, mas não tinha dado baixa, né? E eu, muito nervosa, em um determinado momento, eu disse, olha, como é que eu poderia ter saído dessa sala, que tem um vigia, inclusive, na sala, sem bolsa, sem nada, carregando um manuscrito, né? Que é um manuscrito, né, grande, né? Cadernado, capa. Ou seja, eu fiquei presa lá até eles terem localizado a devolução. Mas eu fiquei tão nervosa e saí desesperada, né? Peguei um ônibus para poder chegar no outro lado do Quartier Latin para poder encontrar com a Close. Então, assim, sem me atrasar, né? Então, já foi assim. Esse livro nasceu, eu diria, desse primeiro encontro. E foi muito significativo e tem sido muito significativo, né, até hoje. Claude Ambert esteve em Natal, na UFRN, pela primeira vez, um ano depois, né, em 2010, tendo sido recebida por mim e pelo colega Oscar Federico Bauschwitz, meu antigo orientador, queridíssimo do Departamento de Filosofia, para participar do colóquio Fenomenologia e Verdade. Na ocasião, ela proferiu a conferência, né, que eu traduzi, La Monnaie de Regard, cuja versão em francês está publicada na revista Princípios, né, e a versão em português é um dos capítulos desse livro, A Moeda do Olhar. Nosso próximo encontro seria 2 anos depois, em 2012, né, onde Claude volta a Natal para a abertura do colóquio Eu Corpo, no Departamento de Educação Física, proferindo, né, a conferência Merleau-Ponty sobre a injunção do moderno, que também compõe um dos capítulos desse livro. Nosso próximo encontro seria em 2013, em Paris, quando ela me recebeu para uma licença-capacitação na qual pude preparar um projeto de pesquisa sobre Merleau-Ponty e a dança. Aliás, a dança foi assim quase que uma exigência, né, de Claude, porque eu não iria pesquisar, eu iria pesquisar Merleau-Ponty, as artes, mas sobretudo a pintura e a literatura. E ela não, você precisa, ela sabia da minha relação com a dança, eu tinha levado para conhecer o Teatro Alberto Maranhão, enfim. Ela esteve aqui em casa e ela disse, você precisa escrever sobre Merleau-Ponty e a dança, né? E foi assim que surgiu Sentir a Dança, quando o corpo se põe a dançar, né? A pesquisa que durou aí 2 anos, e ela foi minha supervisora. Enfim, ela voltará a Natal em 2 outras ocasiões, né, em 2016, para participar do do Colóquio Internacional Corpo, Cultura do Movimento e do primeiro, né, Congresso Colóquio de Estesiologia, em 2018. Os textos, então, desse livro são frutos, né, desses nossos encontros em Montpellier, em Paris e em Natal. Em 2017, ela também esteve no Brasil, dessa vez na cidade de São João del Rei, né, no evento organizado por Gilberto Damiano, que na ocasião
faziam pós-doc comigo, né? Então, esses textos estão aí. Mas eu achava que, além desses textos, tinha um outro lado da Claude, né, que eu achava importante trazer para o Brasil, né, que são os textos sobre a cognição e a pintura, realmente, né, e o trabalho que ela tem sobre o Aby Warburg, que são os últimos capítulos do livro, né? Então, para além dessa parceria, né, e amizade, que eu aqui relatei brevemente, esses textos que compõem esse livro, né, Ver em Movimento, nuançam paisagens filosóficas criadas por Claude. Né? Acho que ela consegue fazer isso, esse movimento, dar movimento, né, ao olhar e à própria filosofia do Merleau-Ponty. Né? Então, esse livro busca fazer um pouco, trazer um pouco dessas paisagens e dessas figuras filosóficas que Claude cria, né, e que não cessa de criar. Né? Ela está em permanente movimento. Claude criou a cadeira de filosofia contemporânea na China, ela passa sempre um mês por lá, todos os anos, né? E, enfim, tem um trabalho também mais recentemente em Portugal, e na Alemanha, né? E ela tem uns convênios também com a Alemanha, com a China e conosco, né? Então é uma pessoa muito generosa e em constante movimento. E sobre isso, né, eu coloquei na apresentação desse livro um trecho que ela escreveu para esse livro, né, Variações Clodambert, que foi um livro homenagem a Claude, né, feito por seus alunos, ex-alunos da École Normale, hoje professores em importantes instituições francesas. Eles organizaram esse livro, eu tive o prazer de estar acho que foi agora, não lembro, acho que foi 2018 para 2019, né? Lá na École, teve essa homenagem. Eu pude estar presente, foi muito emocionante. Eu tenho as fotos, mas não consegui resgatá-las para colocar aqui hoje. Mas só para dar ideia da inquietude, né, do pensamento de Claude, uma senhora de 87 anos, né? Ela escreve, e eu trouxe para cá, né? Não cessaremos de mostrar, declinar, reinventar, nomear e tornar visível nós mesmos, que não temos identidade, felizmente, talvez as coisas que têm menos ainda. Então, ela já começa, né? Primeiro que tudo que escrevemos, no fundo, trata-se de nós mesmos, mas que nós não temos identidade e muito menos as coisas. Então, aqui a gente já começa uma das figuras, né, filosóficas da Claude, que é um mundo sem identidades. Né? Portanto, uma crítica muito profunda às nossas vãs tentativas de representação, seja em que domínio for. Mas não cessamos de fazê-lo. Embora a gente saiba que elas são sempre parciais, limitadas, mas isso é um pouco, né, e muito, do seu pensamento, dessa inteligibilidade que estamos aqui a falar. Né? Ela escreveu muito delicadamente uma nota, né, para essa edição, que eu gostaria de ler. Né? Tudo começou falando do seu trabalho, que eu acho muito interessante isso, né? Quando o próprio autor fala do seu trabalho, depois que tantos já falaram. Né? Tudo começou por um paradoxo. Após um doutorado dedicado às lógicas gregas, eu traduzi Frege e me iniciei nas lógicas matemáticas, para constatar que de uma às outras não havia continuidade. Entre os filósofos, uns estigmatizam uma crise das ciências, os outros censuram aos primeiros ignorância e denegação. Eu insisti em manter como frutuosa essa diferença e duvidar da dedução kantiana da experiência, portanto, do fenômeno e, portanto, da fenomenologia. Né? Uma lógica não era um dado inicial, e sim um produto último e específico. Mas o que em seguida? A esse paradoxo, Merleau-Ponty abriria uma saída. Para ele, as lógicas não estavam em causa,
ele desloca a questão das nossas maneiras de aceder ao real, levanta a obsolescência das palavras antigas e a impossibilidade de ali implementar palavras novas. Restava explorar esse mundo pelo qual nos comunicamos, né? Deixando para a ciência, isso ela está seguindo, né, Merleau-Ponty, o cuidado de gerar sua própria aventura. Ao renunciar ao modo perceptivo, sombra carregada do criticismo kantiano, ele sublinha como a cor estruturava o quadro de Cézanne e fazia sob o modo das pequenas sensações, como a escultura de Giacometti fazia ver os esquemas coreográficos do corpo. Assim, anunciava um outro exercício do olhar e uma performance corporal do cotidiano. As artes lhe forçaram a inconsciência. Os filósofos ali descobriram uma maneira de ser corpo, uns com os outros, e de tratar os gestos e as emoções como uma matriz de comunicação. Uma outra subjetividade ali se mostrava e se aprendia. Agradeço a Petrúcia Nóbrega, que teve a iniciativa de traduzir e publicar esse livro, e ao seu editor, Fransmar Costa Lima, Claude Ambert, École Normale Supérieure, Paris. Então, eu já também aqui, né, já estendo e refaço e repito meus agradecimentos a Fransmar, que acreditou e investiu nesse projeto. Pois bem, então, o livro em pauta, né, aqui já apresentado, tem 7 capítulos. Né? Os 5 primeiros, como já disse, são conferências de Claude aqui em Natal e também aquela lá de São João del Rei, né, que também foi publicada num livro lá por Gilberto. Então, no mesmo momento, estávamos trabalhando, eu aqui traduzindo. Então, ainda não li o de Gilberto, mas provavelmente tem diferenças, né? Porque as traduções são sempre traições, e que bom que seja assim. E os capítulos 6 e 7, né, sobre Delacroix e Warburg, eu quis trazer um pouco, né, do muito que eu aprendi também com Claude nos seminários Arte e Cognição, que ela ministra, né, com a historiadora da arte, Ségolène Leman, na École, né, sempre à noite, enfim. Enfim, eu acho que esse é o projeto do livro, né? E eu vou passar agora a falar um pouco de cada capítulo, não de uma forma assim muito demorada, porque a filosofia é para ser lida, né? E o texto de Claude é para ser lido, apreciado, com calma, com uma certa sagacidade também, né, do pensamento, né? E uma grande abertura, sobretudo, da sensibilidade. Claude conhece com profundidade a obra de Merleau-Ponty. Mas ela tem um ponto de vista particular. Ela considera apenas os textos que Merleau-Ponty, ele mesmo, publicou, revisou e publicou. Né? Isso aliás, esse é um dos pontos que eu escuto, né? Já é um pouco diferente, porque eu gosto de chafurdar nos manuscritos. Mas são outras óticas, né? E gosto de fazer o percurso. Mas esse é um dos pontos, inclusive, do nosso diálogo, né? Do nosso encontro e de como a gente vai trabalhando as nossas ideias em conjunto. E ela não se refere a esses manuscritos, né? Então, esse é o seu lugar, como eu gosto de dizer, para ler o Merleau-Ponty, né? E ela foi uma das primeiras a colocar em pauta a crítica que o próprio Merleau-Ponty fez a si mesmo, né? E à fenomenologia. Então, e a Claude, ela insiste, né? Ela insiste ela diz, mas precisa abandonar a fenomenologia. Muitas vezes ela chega a ser radical no sentido filosófico, né?
do termo. E ela diz isso para mim, eu escuto, porque eu não compartilho inteiramente. Provavelmente ela está certa, né? Mas em filosofia e na vida, né, a gente vai assimilando à medida da nossa própria competência ou incompetência intelectual algumas coisas. Provavelmente ela está certa, mas, por enquanto, eu ainda acho que podemos assim nos movimentar pela fenomenologia. Por que ela faz essa crítica? A relação com o fenômeno, porque ela diz, e ela tem razão, há um certo positivismo fenomenológico que o próprio Merleau-Ponty reconhece, né, na sua obra, né, Fenomenologia da Percepção, uma certa ligação com as filosofias da consciência, com essa questão do fenômeno, da própria experiência, né, que é um tema caro à fenomenologia. Então, ela meio que põe em dúvida, né, como boa filósofa que é, das melhores, a própria tradição que ela segue. Entende o que eu estou querendo dizer? Ela critica por dentro, né? Com profundo conhecimento. Então, isso eu acho um exercício que eu aprendo muito com ela, com isso, e até me emociona, né? Esse distanciamento que ela tem da obra, estando tão envolvida pela obra. Né? Acho que isso é uma grande capacidade, né? Bom, então, nesse sentido, e vocês devem, quem lê o livro vai perceber isso, ela destaca 3 textos de Merleau-Ponty que ela considera como manifestos, né, dessa sua crítica e ruptura com a fenomenologia, mas como um crítico da fenomenologia. Não significa abandonar tudo, entende, gente? Mas saber os limites, né? A incompletude, as lacunas, enfim. Então, esses 3 textos eu vou nomear: é o Editorial de Tempos Modernos, né? A Guerra Aconteceu, de 1945, no mesmo momento que ele publicava a Fenomenologia da Percepção, ele publicava A Guerra Aconteceu e também A Dúvida de Cézanne. O Elogio da Filosofia, né, que é a sua aula inaugural no Collège de France em 1952, também ela considera como um marco, né, um manifesto, como ela mesma diz, para quem quiser ouvir. Né? E, por fim, O Olho e o Espírito, né, de 1961, que foi publicado na revista Art de France, que foi o último ensaio, né, encomendado, lido e publicado por Merleau-Ponty em vida. Então, ela considera a fenomenologia e esses textos, né, que signos, dentro de signos, a dúvida de Cézanne, o elogio da filosofia, enfim, como realmente sendo manifestos, né, onde Merleau-Ponty exerceu uma nova maneira de fazer filosofia. Então, são escolhas, né, do meu ponto de vista, de uma inteligência aguçadíssima, de uma atitude ética também em relação à leitura de um filósofo, né, e de uma escolha que eu diria corajosa. Uma escolha bastante corajosa, porque ela não está fazendo isso agora, ela fez isso enquanto todo mundo estava ainda assim imerso, né, na própria fenomenologia da percepção, certo? Imagine ela fazendo essa crítica à fenomenologia na École Normale Supérieure, berço dos arquivos Russell e da fenomenologia, sendo diretora do departamento. A gente tem que colocar isso no contexto, tá? Claude, não foi fácil. Eu não vou trazer todos os detalhes, mas, enfim, só para vocês contextualizarem o que é fazer uma crítica, né, filosófica quando você está na maior instituição que defende, né, que é o berço, como eu diria, do pensamento fenomenológico, a École, né? Então, por isso que eu digo que ela é corajosa. E ela diz isso para mim, é isso e ponto. Tipo, não insista, não vou mais falar sobre isso. Né? E eu escuto. Então, A Guerra Aconteceu, né, um texto magistral, eu não sei se todos que estão aí leram, mas ele não tem em português, talvez esse seja um próximo projeto que eu pretendo desenvolver, né? Ele nos dá não só
diz Claude, né, a consciência do tempo, a maneira de Russell ou Heidegger, mas ele acrescenta, né, a violência da guerra. Ou seja, quem leu esse texto, né, e sabe o teor até dramático, né, da narrativa que o Merleau-Ponty faz da experiência da guerra, né, mostrando a impostura filosófica e de uma consciência nua, né, de uma filosofia que não se engajava, que, para usar a expressão do Merleau-Ponty, que não queria sujar as mãos. Né? Trata-se ainda, né, como o Claude costuma dizer, além da impostura filosófica, trata-se ainda de uma afasia, né? Ou seja, a expressão de uma filosofia que é incapaz de falar, é incapaz de dizer da historicidade, do tempo presente, da violência da guerra. Né? Esses ônibus repletos de crianças, Place de la Contrescarpe, e a frase não continua. Então, esse é um trecho da Guerra Aconteceu, que a Claude, né, retira para dizer desse contexto, dessa impostura filosófica e dessa afasia. Ou seja, era preciso reinventar a fenomenologia, a filosofia. Né? E Merleau-Ponty faz isso, segundo ela, e eu concordo, né? A partir de sua paixão por Cézanne, né? Está, eu costumo dizer que Cézanne ensinou Merleau-Ponty a ver e, portanto, a pensar. E aí é a tese de Claude, né? Ver e pensar estão ali enlaçados. Né? A sua curiosidade pelo cinema, que estava, né, começando, digamos assim, né? Com o famoso, a sua famosa conferência sobre o cinema e a nova psicologia, né? Onde ele aprendeu o movimento, né? Onde ele vai aprender uma outra maneira de estudar o movimento, que não só pela fisiologia, e isso é brilhante, gente. E dar a isso uma tonalidade filosófica, né? E pela psicanálise. Quando chega nessa parte da psicanálise, a Claude olha para mim, aí diz assim, me fale mais sobre a psicanálise, que é algo que ela não investigou, né, dentro dessa abertura do pensamento, até porque são os cursos, como eu disse a vocês, pós-Collège de France, né, principalmente, depois que ele já está no Collège de France, enfim, e que foram publicados só póstumamente. Bom, então, esse é um pouco, né, um movimento que vocês vão notar, né, nesse livro, essa leitura muito particular de Claude, né, dos textos do Merleau-Ponty, sobretudo desses textos que eu citei, que são textos para ela seminais, dessa nova maneira, né, que o Merleau-Ponty traz para a filosofia contemporânea, essa sua grande marca, né, digamos assim. Então, essa ideia, né, dessa inteligibilidade do olhar que se expressa pelo ver e pelo ver em movimento. Eu acho que eu ia ler aqui um trecho do livro, sim, que está muito bem documentado, né, por Claude. Eu vou ler, porque eu acho que tem tudo a ver, inclusive com o grupo aqui, né, temos tantos pesquisadores em arte e estudiosos e artistas aqui que eu vejo aqui nas minhas telinhas, né? Que é esse trecho aqui da página 55, Consciência do Corpo e Artes Visuais, né? Então, acho que essa é uma grande, justamente, que ela pontua, né, como eu disse no começo, desse nosso diálogo, né? Então, ela percebeu esse nosso interesse, e eu acho que isso ela foi muito generosa, né? Com estesia, né? Também em trazer, em perceber a nossa relação com o corpo, com a consciência corporal, com as artes, para poder fazer esse movimento, né, de interpretação filosófica. Né? Então, ela diz, essa maneira indireta pode ser colocada à prova em alguns trabalhos advindos das artes visuais,
alguns, mas nem todos foram interrogados por Merleau-Ponty, ou seja, é um trabalho enorme a ser feito, né? E as ciências cognitivas, que trabalharam por muito tempo dentro dos seus laboratórios, mais recentemente se abriram aos mapas e quadros das pinturas. Contribuem para isso também questionando a antecipação do movimento, explorando a hipersensorialidade, né? Ouvimos melhor se vemos simultaneamente, e por ter tratado experimentalmente os limiares de consciência. Lembremos que a linguagem da percepção, como toda epistemologia clássica, foi organizada em duas direções e posturas iniciais. Privilegiou o gesto de captura, presente no sufixo sept, reconhecido na percepção, conceito, concepção e compreensão. O outro eixo, a partir de Descartes, do iluminismo, privilegiou a visibilidade, mesmo que fosse a secularização do registro religioso da visão e da revelação. Esse segundo registro foi enriquecido no século XIX pela implementação do colorismo no espaço cognitivo dos pintores e de seu público, e aqui ela está falando do Delacroix, tá? Lá na frente ela vai, né, falar mais. E as primeiras décadas do século XX, de acordo com uma observação de Duchamp, acrescentaram a implementação do movimento na imagem, na produção da imagem. Esse parágrafo, eu disse, nossa, ele resume esse princípio de inteligibilidade do ver em movimento, sabe, gente? Que a cognição não está na consciência, mas está no ver em movimento e na imagem em movimento. E isso Merleau-Ponty aprendeu da pintura, e os cientistas cognitivos agora estão despertando para esses limiares da consciência, tá certo? É isso que Claude está sutilmente, elegantemente, discretamente nos fazendo ver. E que Merleau-Ponty já tinha revelado para quem quisesse ouvir. Então, é por aí, né, que ela vai. Vou ler só esse trecho para deixá-los mais curiosos em ler o livro inteiro. Né? Então, essa ideia, né, de uma consciência do corpo que as artes visuais nos ensinam. Eu penso aqui no trabalho de muitas pessoas, de Cézanne, obviamente, que é o nosso modelo, né? Sobretudo para Merleau-Ponty, para nós, mas o cinema, né? E eu deixo aqui registrado que com esse livro também, né, nós estamos aqui em novembro, comemorando os 10 anos do Laboratório V, Visibilidade do Corpo. Então, é muito para mim, emocionante, quando eu digo isso, assim, tocante, talvez seja melhor, de ver o nosso movimento do grupo, do laboratório, em construir essas ideias com Merleau-Ponty, com o cinema, com a pintura, com a dança, com a educação, de uma maneira mais geral, né? Bom, no capítulo sobre a moeda do olhar, que é o nosso quarto capítulo, ela vai dialogar com Baudelaire. Aí a gente diz, meu Deus, o que é que tem a ver Baudelaire, né? Com essa história toda? E é justamente aquilo que ela vai dizer, Baudelaire nos ensina, traz para a filosofia o cotidiano, a narrativa do cotidiano, né? Do pequeno poema em prosa, entende, gente? Então ela vai também, é uma sofisticação, né? Do pensamento. E eu lembrei aqui, gostaria de fazer referência, até pelos 10 anos do Laboratório V, o documentário que nós fizemos, O Corpo e a Cidade, né? E que Claude fala sobre Baudelaire e a cidade, né? E foi dirigido por Mathieu e Buca, e Claude passeando ali na reitoria, são imagens belíssimas, né? Dei uma olhada depois nesse, e que eu ligando, né? Eu escrevendo essa apresentação e lendo o texto, eu disse, nossa, Baudelaire, né?
para quem quiser ouvir, porque às vezes demora a ouvir, né? Então, ela já nos falava na primeira vez que ela veio a Natal, né, que coincidiu com esse projeto do Corpo e a Cidade, que ela nos concedeu essa entrevista, que é um material que eu acho preciosíssimo, né? A gente ainda não conseguiu dar conta, sabe, ainda da riqueza, né, desse material. Tem outras entrevistas também igualmente importantes, né, como do professor Wilton Germano, por exemplo. Enfim, andando ali pela reitoria, né, Claude nos ensinou a pensar com Baudelaire, para ver a cidade, para ver o movimento do cotidiano, nos pequenos gestos, e perceber o que ela chama da coreografia dos nossos gestos. É uma expressão que ela diz que criou a partir desse nosso encontro, né? Que eu acho belíssimo. A coreografia civil dos nossos gestos, né? O que falta à cidade, o seu excesso, a sua poética. Então, Baudelaire está ali, e esse quarto capítulo nos ensina a isso, a ver, né? Ver, né? Em textos como Paraísos Artificiais, Flores do Mal, né? E do pequeno poema em prosa, né? Esse olhar, cito, escamado pelo choro, o princípio de uma correspondência entre uma música, um vinho, uma estação, um humor. Quer dizer, como ligar no nosso mapa mental e sentimental, né, os lugares, as espacialidades de uma cidade, né, na qual nós temos a experiência da história, da arte, da cultura, enfim, da existência, né? O olhar de uma passante em sua meditação solitária, atravessando a cidade, a história da arte, a história do corpo, da filosofia e de nossa própria inteligência. Tudo isso são camadas sucessivas que se acumulam nos pergaminhos da memória, no caos de nossas ideias, na devastidão da nossa vida cotidiana, na coreografia dos nossos gestos e no movimento dos nossos olhares, no nosso estilo de vida. E aí o estilo de vida aqui, obviamente, que tem uma pegada existencial, né? Bom, o capítulo 5 foi dedicado à estesia, aos 5 anos de estesia. E eu, preparando essas notas, percebi essa feliz, né, sincronicidade. O capítulo 5 foi o texto que Claude nos deu de presente pelos 5 anos de estesia, que já está publicado, aliás, digo a vocês, no livro do Estesia, né, com uma tradução também minha, mas que eu aperfeiçoei a tradução, e, portanto, aperfeiçoei a traição, e coloquei mais imagens também. Enfim, é o mesmo texto e é outro texto. E eu vou destacar desse capítulo 5, né, do movimento, desse estudo que Claude tem feito conosco e para nós sobre o movimento, o suporte do cinema, o suporte do filme, né, e da montagem como estratégias, como recursos, como não instrumentais, como figuras expressivas do pensamento e de uma forma de pensar. Então, o cinema não é um meio para, é uma expressão, uma figura a pensar, que nos dá a pensar. As imagens, né, em movimento, e ela cita duas, imagem do cinema do Cartier-Bresson, né, lá do filme A Mouchette, eu sugiro que vocês vejam, né? E também a coreografia da Pina Bausch, né? Que ela inclusive mostrou na época, né? Café Miller, para nos fazer ver as imagens em movimento e o movimento das imagens e como esse entrelaçamento, né, nos ensina sobre nosso corpo móvel, sobre nossa cognição, né, e como
né? Aprendemos a conhecer a partir do ver, né? Pois, ela cita Merleau-Ponty, e eu repito, só vemos apenas o que olhamos. Então, esse processo mais do que um processo perceptivo, é um processo do movimento. É isso que ela está nos chamando a atenção, referindo-se, né, ao olho espírito, texto que realmente precisa ser lido e relido. Bom, traduzindo Claude, né, ao longo desses, ou tentando traduzi-la, né, ao longo, desde 2009 até o momento, em eventos, enfim, por aí afora, né, eu também me lembrei de muitos dos nossos momentos nos museus, em Montpellier, aqui no Brasil, em Paris, né, a gente sempre ia aos museus, ela me levava para os museus e eu a levava para os espetáculos de dança. A gente fazia esse intercâmbio pensando sobre Merleau-Ponty, a nossa paixão por Merleau-Ponty, né? E pelas artes. Então, esse capítulo 6, né? Quando eu comecei a escrever, eu disse, nossa, Delacroix, porque agora, assim, não tem jeito. E foi muito impactante. A última vez que eu fui ao Louvre, o ano passado, acho que foi o ano passado, ou foi no início desse ano, eu fui com o Bernard, e a gente fomos ao Louvre. Difícil, né, de ir ao Louvre, porque, enfim, é muita gente, tal, não sei o quê. E foi muito engraçado, assim, foi muito impactante, curioso, quando nós passamos, né, pelo corredor que tem a Liberdade conduzindo o povo, nós paramos, olhamos assim para o outro e dissemos Claude. Porque a paixão, né, a dedicação que ela tem a olhar esses quadros e a não fazer uma história da arte, mas uma filosofia, né, do movimento a partir dessas obras, né, do Delacroix, por quem ela tem um conhecimento e guarda um interesse muito grande, né? Então ela nos ensina, né, a ver também o Delacroix, certo? Esse pintor francês, né, que segundo ela, secreto e invisível. Há uma espécie de relicário em Delacroix, diz Claude, né, com muitos índices, né, que traçam a história da pintura moderna, bem como também uma ignorância, né, sobre o Delacroix visto por Baudelaire. Né. Como vemos nos quadros, ela cita a Balsa da Medusa ou a Liberdade guiando o povo, que são protagonistas dessa pintura secreta da vida moderna. Então, se, digamos assim, né, Baudelaire descreve a vida moderna, Delacroix a pinta nesses quadros como a liberdade conduzindo o povo, mas também nas mulheres de Alger. No final, eu vou mostrar algumas dessas imagens, pretendo mostrar, se tudo der certo aqui. Essas imagens, né, trazem esse delineamento do inteligível para a nossa filosofia e para os estudos do corpo e do movimento, que os filósofos demoraram a aprender. Talvez ainda não tenham aprendido. Né? Essa tese, né, de Claude é retomada no último capítulo, capítulo 7 do nosso livro, né, sobre a Bivarburg. A Bivarburg, historiador de arte, que dedicou-se ao projeto de criar um atlas de imagens, né, o Minimosine. Trata-se de uma história da arte que valoriza o elemento da memória, mas de uma memória sensível, né? E, portanto, que coloca o corpo em evidência, né? Uma maneira, né, de expor, né, no sentido de expor, no sentido da exposição, do Walter Benjamin, a história da arte como um pathos formel, como uma fórmula da paixão. Né? O sentimento e o sentido, né, daquela obra. Né? Então, ele faz uma outra leitura da história da arte, o Abi Warburg, né? Que é bastante presente também no pensamento do próprio Merleau-Ponty, a maneira como ele, por exemplo, vê Cézanne.
né? Essa configuração do afeto que se encontra na obra, como a obra me toca, como ela, sabe? Que patos ela desperta no corpo e, portanto, na nossa inteligência. Bom, então, esse movimento do patos fórmeo, produz uma outra cognição, um outro sentimento, uma outra inteligibilidade, que é essa do ver em movimento, né? Assim, Warburg descartou, e isso é muito importante, uma estética projetada para a educação do gosto ou para o puro prazer do espectador ao modelo kantiano, que, aliás, ainda é muito presente hoje, né? Na nossa maneira estética de compreender a arte, ou como um juízo de gosto, né? Ou como um puro prazer, né? Pela apreciação da obra, tá? Para acabar, diz Claude, com a velha técnica, a expressão dela, da representação, né? Confirmando também a ruptura com a fenomenologia da experiência. Então, ela também vai fazer essa, né? Não é descrever a experiência, mas é o que o Merleau-Ponty também queria, que aí é onde eu entro no nosso diálogo com a estesiologia, né? Que é de sentir a obra, não apenas descrevê-la, entende? Então, esse é um momento, nós estamos por aí. Nós estamos por aí para considerar esse movimento também dos nossos mapas mentais e do movimento que liga cognição e lógica, que são fundamentais para a filosofia, né? Corpo e arte, que são fundamentais para a educação. E aí agora, para finalizar, eu vou apresentar algumas imagens, né, dessa coleção. E aí eu queria só que alguém dissesse quando eu entrasse no ar, porque eu passo a não vê-los mais a partir de agora. Eu vou ver só os meus slides, tá? Vou botar aqui na tela. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. Tá. Então, eu vou passar rápido, tá, gente? Eu não vou fazer aqui uma... São 20h17 já, e precisamos ter espaço para o debate, né? Eu não gosto de falar muito tempo nesse momento. Algumas imagens, né, que eu falei aqui e que também estão presentes na obra, tá? Então, o balcão, né, de Monet, que inclusive... Manet, desculpe. Que é a nossa capa, né? E que Claude chama atenção, né, para essa cena, né, da vida cotidiana, que como, né, os personagens, né, buscam o olhar do espectador, ou seja, para fora do quadro, né? Então, isso ela vai chamar a atenção sobre esta cena. Aqui, obviamente, né, o Almoço sobre a Révoa, também do Monet, que é um quadro clássico da pintura moderna, né? Tem muitas outras leituras por outros artistas também, que ela vai trazer para, como ela diz, para essa passagem, né, das pinturas épicas para os gestos cotidianos, né? Então, isso é um elemento que ela traz para o seu pensamento, e, obviamente, Duchamp, que vai realmente revolucionar, né, a representação. Aí é uma das versões do nu descendo a escada, né? Aqui já tem a influência do movimento e do cinema, né, da cronofotografia. Então, o estudo da percepção e do movimento, alterando também a arte, né? E não só, ao alterar a arte, altera também a nossa forma cognitiva, altera a nossa forma de ver, né, e de perceber. Duchamp e sua modelo, né? O jogador, uma das versões sobre jogadores de cartas, né? Que foi tão caro a Cézanne. Aí temos Cézanne. Patrícia, Oi. eu não sei se as outras pessoas estão vendo, mas até agora eu só vi as duas primeiras imagens. Ah, meu Deus.
E Se aí, alguém gente? pudesse. Ainda está no segundo, na segunda imagem. Ah, então eu vou ter que Isso, sair, parou tá? no almoço. Eu vou ter que sair para reiniciar, tá, gente? Me aguardem um segundinho. Acontece isso de vez em quando, tá? Ok. Eu voltei, vou tentar apresentar novamente. Bom, estão vendo aí o balcão? Sim, Sim, sim. O, o almoço, né? Sobre a relva. Déjeuner sur l'herbe. sim. O nu descendo a escada. Sim, agora está aparecendo. A versão do Duchamp, né, com sua modelo, assim, no Centro Pompidou, né, a partir do famoso quadro Jogadores de Carta de Cézanne, que é uma obra-prima, né, gente, pouco conhecida. Nós poderíamos ficar aqui... A Claude comenta, né, os jogadores de cartas, né, como essa nova inteligência, né, e de trazer para a pintura a expressão da vida moderna, entende? Sem essa separação entre a representação artística, filosófica, enfim, mas como um pathos fórmel mesmo, né? Como uma fórmula da paixão. Cézanne, estão vendo aí, Cézanne que vocês sabem, né? Merleau-Ponty descreve tão bem, que detestava os contatos públicos, né? Viveu em Aix-Provence quase toda a sua vida, odiava ir aos salões. E, ao fim, né, de sua vida, e depois de 20 anos, ele se orgulha em ter concluído seu trabalho sobre as grandes banhistas. E ele posa um retrato diante de sua obra. Então, é muito emblemático esse, né? Para Cézanne, para quem a sua obra era sempre um esboço, é como se ele prenunciasse, né, nesse retrato, né, uma certa satisfação, né, com essa ideia da sua pintura. Né? Então, isso é uma coisa para a gente refletir. Aí está uma cena, né, do movimento do cinema, né? Esse aqui eu acho que eu botei aqui para ler. Do Cartier-Bresson, né? Mouchette. Não sei se eu vou agora, que a essa altura eu já perdi as notas, já é muito movimento. Achei. Está na página 100, né? Ela fala assim, Mouchette, desculpe, não é Cartier-Bresson, né? É Robert Bresson, que tem também o Cartier-Bresson. De 1967, ilustra bem o enxerto de diferentes tipos de movimentos e humor em um suporte fílmico, tirando o efeito estroboscópico pressionado até o seu limite. O cenário de uma novela de Bernanos conecta alguns momentos da curta vida de uma pobre menina cujo pai é um caçador alcoólico. A mãe dela logo morre por uma doença crônica e ela também é tratada como empregada. A primeira sequência abre em um domingo de verão em uma pequena vila. A garota está em um local aberto, ela foi convidada por um adulto, não de forma sombria, mas para aproveitar o momento em uma plataforma de carros que batem. É a imagem que vocês veem, né? Seu pai a puxa para fora. A festa, de repente, acabou, assim como tudo o que se pode esperar de um domingo de verão. Então, o tempo fica bastante sombrio. As últimas imagens mostram o inverno da manhã cedo, uma névoa de outono, flutuando, como de costume, no norte da França. A sequência, eu pulei um pouco, tá? A sequência de abertura, que mostrou um movimento festivo
em sintonia com o Domingo Estimulante, foi dividida em 2 coreografias distintas, sem nenhum mundo comum. Ou seja, não há uma narrativa, uma continuidade, entende, gente? É isso, o movimento, né, é paradoxal, é isso que ela está tentando nos dizer, né? E Bresson dissociou um enredo clássico, né, do Lago dos Cisnes, a algo privado de qualquer transformação mágica ou de um final feliz. Muschet decidiu sua própria coreografia, rolando suavemente na grama, na desejada vertigem de seu movimento, em uma música sonhada e em um tempo que compartilhamos. E por aí ela vai, né? À primeira vista, Bresson conseguiu aumentar a emoção, mas o ponto está na disjunção das 2 coreografias. A caça, pressionada por desejos violentos e confusos, que ignora o movimento de rolagem em um movimento de graça, relacionando um movimento controlado, desacelerado, próximo às técnicas do balé contemporâneo. A montagem obtém uma nova inteligibilidade através dos desdobramentos de suas possibilidades. Não temos nem lugar, nem tempo para recordar a longa história através da qual as artes visuais ganharam um novo status durante o século XX. No entanto, não se pode desconsiderar que, simultaneamente, o experimento científico dissipou qualquer homônima com a noção de experiência, seja ela aristotélica ou kantiana. O domínio do campo visual é o núcleo de livros dedicados à arte cinematográfica de Gilles Deleuze. Através de uma documentação grande e minuciosa, Deleuze conectou a imagem-movimento e a imagem-tempo como uma montagem específica de artes visuais e um novo nível para uma negociação empirista com a realidade. A captura do tempo, a abertura de uma janela temporal específica através dos movimentos sucessivos do filme também foi observado por Wittgenstein em suas observações filosóficas. O suficiente para descartar a densa estrutura da experiência de Kant e o fluxo fenomenológico de protensões e retenções. Ela aqui está falando da noção do tempo em Russell, né? Uma confirmação, se é que existe, de Proust ou Joyce, perturbou os calendários sintáticos. Então, por aí vocês veem a crítica estética, né, que ela faz, a própria fenomenologia, desde a sua tradição aristotélica até a própria tradição russelliana, mas que o próprio Merleau-Ponty, nesse texto sobre, obviamente que o Deleuze, mas antes o Merleau-Ponty, né, no texto sobre o cinema, nos dá o quê? O movimento, e não a representação. Tá? É isso que, do meu ponto de vista, é o ponto central. O mesmo acontece, né, com a coreografia contemporânea, né, e aí ela faz uma referência à obra da Pina Bausch, que eu não vou aqui me deter. A liberdade, não, a balsa da Medusa, né? E ela faz toda uma leitura do corpo, né? E desses corpos, né? Despedaçados, né? Mas que tem uma ascensão, né? Há um movimento, né? Na balsa da Medusa de ascensão, tá? A liberdade conduzindo o povo, as famas de Alger, né? Como Delacroix traz para a pintura as cenas do cotidiano, né? A historicidade, né? A violência, certo? Se vocês observarem, né? Isso é a ideia do Patus Formel, tá? Ó, essa figura aqui, ela já estava aqui. Percebe? Ela já estava. As mulheres, né, de Alger, que é uma época menos conhecida do Delacroix, né, sua visão do Oriente, né, dessas mulheres, né, o movimento, né, que a cena não fica só no centro, tá, gente? Tem uma diagonal que também se expressa. Então, essa linha diagonal, ela acaba tendo uma importância maior no olhar, e quem dá esse movimento é o olhar da escrava. Né?
E para finalizar, né, aí a ideia da coleção, né, e justamente de como a Bivaburg vai contar uma história da arte, não a partir dos quadros isoladamente, né, mas desse patos fórmula, dessa fórmula da paixão que é capaz de aproximar ou distanciar figuras, fotografias, obras clássicas, ou seja, fazendo essa ligação entre a história, né, da arte, por exemplo, e a história do cotidiano, né? Bom, então acho que era isso que eu tinha para apresentar do Ver em Movimento, uma nova inteligibilidade do olhar, né, da Claude Ambert, que eu tenho a honra, o orgulho, a alegria mesmo, o sentimento de gratidão em ter produzido esse livro, né, com a Claude, como fruto da nossa parceria, da nossa amizade. Outros livros, né, da Claude Ambert, em francês, Maurice Merleau-Ponty, que é esse livro maravilhoso, né, que o Ministério francês da Cultura encomendou a Claude, né, e que tem manuscritos, né, do Merleau-Ponty, tem fotos interessantíssimas. É um livro belíssimo, um livro homenagem a Merleau-Ponty. Tem a tese da Claude, Fenomenologia e Langue Formulaire. Né? Esse livro maravilhoso que eu aconselho, né, sobre Lévi-Strauss, a passagem do Nordeste. A professora Salma Muchail está traduzindo esse livro. Eu espero que o mais breve possível a gente tenha, né? Claude também em português. Aliás, os dois, né? Esse aqui é um projeto de tradução de um filósofo, um aluno lá da Salma, que agora está fazendo um pós-doc com a Claude, e também a própria Salma, que está traduzindo Lévi-Strauss, né? E o Variações sobre o Claude Ambert, né? Que foi publicado por esse grupo de ex-alunos da Claude na École, né? E que é um livro belíssimo. Foi uma noite encantada mesmo na École. Eu fiquei muito emocionada de estar ali. E ela tem um texto aqui belíssimo que eu pretendo traduzir sobre o teatro. Bom, tá aí, né? Uma das vezes que eu tentei traduzir Claude. Não é simples. Essa imagem, né, que ela se refere na carta que me escreveu, eu achei por isso que eu trouxe, né? Minha mãe a abraçou, minha mãe quebrou todos os protocolos franceses, né? E aí estamos. E a nossa querida Claude. Ela não gostaria que eu mostrasse essas fotos, mas eu sou um pouquinho desobediente e mostrei. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar, né, nesse primeiro momento sobre o livro de Claude. E acho que agora, né, a gente abre, aí temos ainda um tempo. Deixa eu ver. São 20h30, né? Gastei 1 hora e tá bom, né? 1 hora é isso. Aí acho que a gente tem uns 15, 20 minutos, né, para conversar, se vocês tiverem interesse.